Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos conhecer um pouquinho sobre o pensamento de Karl Popper, um dos filósofos e cientistas fundamentais para entender o desenvolvimento da ciência contemporânea. Bora lá? Popper nasce em Viena e depois tem grande parte da sua carreira na Nova Zelândia. E com a notoriedade que ele vai ganhar nesse país, ele é convidado para retornar para a Inglaterra, onde ele vai ter uma grande projeção na carreira acadêmica, dentro da filosofia da ciência, que é o que a gente vai tratar aqui, e também com escritos ligados à defesa da sociedade aberta, ou seja, com escritos ligados à defesa da democracia, que a gente não vai falar na aula de hoje. Popper é austríaco, tem o desenvolvimento inicial da sua carreira nesse país. Depois ele vai para Nova Zelândia, onde ganha notoriedade, e essa notoriedade faz com que ele seja convidado por universidades da Inglaterra. É na Inglaterra que ele vai ter os seus principais escritos sendo publicados e se torna um pensador bastante conhecido. Dentre esses estudos, a gente tem toda a parte da filosofia da ciência, que a gente vai falar aqui, e também Popper contribui com estudos e textos ligados à defesa da democracia. A formação de Popper é bastante interessante. Ele é graduado em matemática e física e estuda profundamente com grandes nomes dessas duas áreas. E depois ele obtém um bacharel em filosofia, área da qual ele vai ser mais reconhecido e vai se dedicar mais profundamente. Além disso, era um grande entusiasta da música, estudando tanto instrumentos e própria teoria musical, mas também e principalmente a história da música. Bom, então vamos lá. O que está acontecendo na filosofia, na ciência, nesse início de século XX, aqui do Popper, né? Há uma série de círculos filosóficos. E uma das escolas que está em bastante evidência é o círculo dos neopositivistas de Viena, justamente. Eles vão tentar propor uma ideia de um neopositivismo, aquele positivismo do século XIX reeditado em algumas maneiras. E o Karl Popper vai estabelecer um diálogo bastante quente com esse grupo lá de Viena, né, da sua cidade natal. Bom, o que eles estão propondo é que nós precisamos aplicar a indução dentro do processo de construção da ciência. Vamos lembrar o que é indução, né? A indução é aquela ideia de que nós temos que observar um caso particular, né? E a partir da observação do particular, do real particular, eu consigo fazer uma teoria que generaliza. Geral, porém de maneira probabilística. E a indução, ela se pode dar por duas formas. Primeiro, por repetição, né? A repetição, você tem que observar quantos particulares, eu repito a observação, né? Observo um particular, observo outro. Quantos particulares eu vou observar para conseguir fazer essa teoria geral, né? Quanto é que eu tenho que fazer isso? Bom, e por eliminação. Eliminação é essa ideia. Eu vou tirar todas as ideias, todas as possibilidades falsas para encontrar um conhecimento verdadeiro, ok? Então são essas duas formas de se construir ciência indutivamente. O Popper vai dizer que, bom, por repetição não dá muito certo, porque eu não tenho nenhum referencial de quantas coisas eu tenho que observar para eu conseguir fazer uma acepção geral. A ciência não dá um número, mesmo porque eu posso ter observado muito, posso ter uma significância estatística enorme, né? Mas se eu tiver um próximo que contrarie todas aquelas observações, pronto, tudo cai por água. A eliminação das teorias falsas, ele vai dizer o seguinte, bom, potencialmente eu posso ter infinitas explicações falsas sobre um fenômeno que eu quero conhecer. Como é que eu vou eliminar isso? Então, ele vai desconstruir essa questão da indução como método de produção da ciência, né? Dizendo que por essas duas críticas que a gente acabou de falar, a indução não existe. E o que ele vai propor no lugar? Ele vai propor, então, teorias ou hipóteses. E o que são as teorias? As teorias e as hipóteses não são, como a gente viu lá desde Bacon, por exemplo,
um esforço de um trabalho repetitivo, da indução, do trabalho de observação, das causas que existem, que não existem e tudo mais. Ele não coloca as teorias e as hipóteses dentro desse campo metodológico regrado, digamos assim. Ele vai dizer que as teorias são hipóteses, né? São ideias inventadas que nós criamos através da nossa criatividade para resolver problemas. É simples assim para Popper, né? Então as teorias e as hipóteses, de um modo geral, elas são invenções que nós criamos na nossa mente, portanto, criativamente, né? Uma ideia, para resolver problemas. Esses problemas aqui, sim, são problemas reais, objetivos, no caso da ciência. E aí, gente, olha que interessante. Para continuar isso, e até por essa proposta aqui, toda diferente dele, de trazer a criatividade para o cenário da produção da ciência, ele vai inverter aqui um pouquinho o processo de separação entre o que é ciência e o que não é ciência. Ele vai dizer o seguinte: aquela ideia de verificar o processo científico, né? Eu vou dizer que que eu estou dizendo que está certo realmente está certo, não vale, né? Porque, como a gente viu, ele já até desconstruiu a própria indução, né? Então, o que ele vai propor, e essa é talvez a principal categoria de Popper, anotem aí, grifem essa parte, né? É a ideia da falsificabilidade. Ele vai dizer que é o critério da falsificabilidade que vai definir o que é científico e o que não é científico. Vamos entender isso aqui, né? Bom, lá quando eu tenho o critério de verificação, então, ou seja, tenho uma ideia e agora eu vou na realidade e vejo se o que existe na realidade comprova o que está no papel, digamos. O critério de verificação prova que o que eu estou dizendo está certo. Ele diz que isso é perigoso, que isso pode ser um erro, porque quando eu consigo essa prova, pode ser que eu tenha ali uma verificação, digamos assim, uma verificação daquilo que já estava dado anteriormente. Então eu não estou produzindo um conhecimento que tem efetiva conexão com a realidade. Porque eu posso ter ido à realidade já com um olhar de tentar buscar a resposta que eu queria naquele sentido, né? Sem esse cuidado, sem esse risco que é necessário para o desenvolvimento da ciência. Então, o que ele vai dizer? No lugar disso, eu tenho um determinado conceito e esse conceito ele só vai ser considerado correto, digamos assim, quando ele for provado errado a partir de referenciais empíricos, né? Porque qual que é a ideia? Ao provar que determinada teoria, determinada hipótese está incorreta e eu estou fazendo essa afirmação a partir de recursos empíricos, significa que, ok, ela não pode estar, ela não tá suficiente, mas ela pelo menos está no caminho certo. E aqui dentro desse caminho da verificação eu poderia percorrer muitas vezes um caminho errado, né? Então ele vai substituir a prova do que está certo pela prova do que está errado. Nesse aspecto aqui, a ciência para Popper, ela vai existir sempre para ser superada, né? Ela vai fazer com que ao longo do tempo a ciência sempre seja refutada, que é o que a gente vai ver aqui, né? Bom, a gente já está adiantando aqui o nosso próximo ponto, metodologia científica. Para Popper, a metodologia científica se divide em 3 coisas simples. Vocês vão fazer ciência daqui a pouquinho, saindo do ensino médio, e vão seguir essa ideia aqui, ó. Delimitação de um problema, levantamento de hipóteses, uma conjectura de soluções, e aí depois eu vou tentar refutar, eu vou tentar pegar essas soluções e ver quais delas falham. As que falharem serão o caminho de expansão e reconstrução da ciência, né? Então a expansão da ciência ela vai se dar pela falsificabilidade dentro desse processo de refutação do método científico, e é isso que vai fazer com que a ciência
sempre forneça maiores e melhores explicações, maiores e melhores situações de previsibilidade. Bom, e nesse momento é importante a gente falar aqui da defesa da filosofia que Popper vai fazer, né? Então aqui ele está trazendo para o centro do desenvolvimento científico até o papel e a parceria entre ciência e filosofia. Ele vai dizer que a filosofia ela vai existir, as teorias filosóficas vão existir no espaço justamente da não falsificabilidade. Então, uma teoria filosófica, diferentemente da teoria científica, ela para ser ok, ela não pode ser falsificável, ok? Esse é o primeiro ponto aqui. Por que elas não poderão ser falsificáveis? Porque algumas delas, inclusive, dão depois espaço para o surgimento de teorias científicas. Ele vai falar, por exemplo, da ideia do átomo. Começa lá com Demócrito, era filosofia pura, não tinha nenhum referencial empírico da existência do átomo, mas houve aquela ideia de que haveria uma partícula indivisível que faria todas as coisas. E depois a ciência corre atrás desse critério filosófico e mostra cientificamente que estava certo, pelo menos o conceito da indivisibilidade. A gente sabe que não é no átomo hoje e tal, né? Mas o conceito está ali. Bom, agora a filosofia, a teoria filosófica, ela tem que ser lógica. E como é que eu vou identificar uma teoria filosófica lógica? Porque senão eu não vou estar fazendo filosofia, vou estar fazendo literatura, mitologia, qualquer outra coisa. Eu tenho que achar, confirmar a lógica de uma teoria filosófica quando elas são criticáveis. Então, se eu consigo estudar uma teoria filosófica e eu consigo criticar, falar, ó, aqui está errado, eu não acho que assim é assado, tal, significa que aquilo transmitiu lógica para a pessoa que está fazendo a crítica. Portanto, essa teoria filosófica ela vai ser considerada válida, digamos assim, relevante, justamente para esse processo que a gente está falando aqui, dessa parceria, né, entre ciência e filosofia, no sentido de que não se constrói ciência sem a filosofia, não se constrói ciência sem a metafísica. Totalmente oposto do que os neopositivistas estavam tentando propor aqui no início lá da carreira filosófica de Popper. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Se cuidem. Um abraço. Até mais.